Boa noite, amigos de todo o Brasil. Sou o professor Carlos Mendonça e nosso evento de hoje, A Letra da Lei, nós vamos tratar da Lei da Previdência, a Lei 8.213, de 24 de julho de 91. Então, meu cordial boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no Grão Cursos Online, principalmente na parte de Direito Previdenciário. Sei que vocês estão ansiosos pelo concurso do INSS, vai ficar por ano que vem, né, com o novo governo, com novo ministro, com novas regras de previdência, né? Teremos aí uma reforma da Previdência, tomara que seja logo no primeiro semestre. Muita gente incomodada, não sabe se continua estudando, se espera a reforma. E aí eu tenho um dado curioso para vocês. A lei que nós vamos analisar hoje, a Lei 8.213, ela está aí com 27 anos. Sabem quantas alterações essa lei já teve em todo esse período? Foram 535 alterações. Isso mesmo que eu estou falando para vocês. A 8.213 sofreu, desde a sua publicação, 535 alterações. Isso envolve revogação de dispositivos, inclusão de novos dispositivos, alteração de redação de vários dispositivos. Eu duvido que haja uma lei no Brasil que tenha sido alterada tantas vezes. Então, nós da área previdenciária, nós já estamos acostumados com essas mudanças. Então, mesmo quando não há reforma da Previdência, toda hora tem algum tipo de mudança, algum tipo de ajuste. Então, o que eu aconselho? Continue estudando a lei que está em vigor. Por quê? A reforma que vai ser proposta, ela é basicamente no âmbito constitucional. Claro que isso vai reverberar na nossa legislação, a 8.212, 8.213, mas pelo que eu já vi, pelo que eu já conheço da reforma da Previdência, não vai alterar nem 10% da matéria. Então você não vai parar de estudar uma matéria porque ela vai ser alterada em 10%, é muito pouco. Então você pode continuar estudando as alterações, claro que nós viremos aqui para apresentar para vocês o que foi mudado. Tá? Então pode ficar tranquilo, porque deixa que a gente se preocupe com a mudança, porque nós vamos passar para vocês de uma forma bem palatável tudo que for alterado. Essa reforma, como eu disse, é no âmbito constitucional, é por emenda constitucional. Eles não sabem se ela virá em bloco, se virá fatiada em partes. Eu acredito que o novo governo faça várias reformas da Previdência, vá mudando pontualmente, e creio que a primeira grande mudança vai ser no regime próprio de Previdência Social, ali pelo artigo 40, 195, 201, 202 da Constituição. Tá? Só depois é que a nossa legislação ela vai ser alterada. Então, vou cumprimentar aqui os amigos que estão prestigiando o nosso evento daqui a pouquinho, tá? E lembrando que nós vamos dar uma aula, então, sobre a Lei 8.213. Mas vamos começar primeiro falando da matriz constitucional. Onde na Constituição está o dispositivo que determinou a criação de uma nova lei da Previdência? Você não encontra isso no corpo da Constituição, isso está lá no ADCT. Eu acho que nenhum de vocês teve a curiosidade de ler esse dispositivo lá no ato das disposições constitucionais transitórias. Vamos dar uma olhadinha. Corta aqui para a tela. Tá aí, então, o evento de hoje, a letra da lei, voltado para o direito previdenciário. Como eu falei, a nossa lei 8.213, ela tem uma previsão na Constituição. Só que lá no ADCT, no ato das disposições constitucionais transitórias, especificamente no nosso artigo 59. Os projetos de lei relativos à organização da Seguridade Social e aos planos de custeio e de benefícios serão apresentados no prazo máximo de 6 meses da promulgação da Constituição ao Congresso Nacional, que terá 6 meses para apreciá-los. Olha que interessante. Então, a nossa Constituição, ela foi publicada lá em 5 de outubro de 88. Esse dispositivo determinava que dentro de 6 meses, um projeto de lei do novo plano de benefícios fosse apresentado ao Congresso, e o Congresso, então, teria mais 6 meses para apreciar. Juntando 6 com 6, 12, Constituição promulgada em outubro de 88, a nossa lei ela deveria ter sido aprovada ali por outubro de 89. E como vocês sabem, a nossa lei é de 1991. Então, houve um esquecimento por parte do governo.
ele devia estar preocupado com outro tipo de regulamentação de outros dispositivos da Constituição e, de repente, alguém falou, olha, tem que regulamentar aí a nova Previdência. Apresentaram um projeto, ele foi aprovado em julho de 1991, entrou em vigor, no entanto, ele ainda não tinha toda a sua eficácia porque ele dependia de regulamentação. Aí, a Lei 8.213, quando foi publicada em julho de 91, ela deu ao Poder Executivo 60 dias para regulamentar a 8.213 e esse prazo também não foi cumprido. A regulamentação só veio em dezembro de 91 e, efetivamente, essa nova legislação passou a reger os benefícios previdenciários a partir de janeiro de 1992. E de lá para cá, como eu já falei para vocês, foram 535 alterações. Então, corta aqui para a tela. Bom, vamos lá então. Lei 8.213. O que é que ela trata? Dos planos de benefícios da Previdência Social e dá também outras providências. Claro que nós não temos tempo, né, para analisar todos os dispositivos da Lei 8.213. Eu pincelei aqui alguns dispositivos que eu reputo importantes para a gente lembrar, ou para quem está tendo contato pela primeira vez, entender como que essa lei funciona. Em várias oportunidades eu já disse para vocês que a 8.213 não é uma lei muito bem sistematizada. Se alguém tentar estudar essa lei, pegando ali do artigo 1º e indo até o artigo 154, você não vai entender muita coisa, porque ela não foi muito bem organizada. A forma de você estudar a 8.213, a sequência, é essa que eu vou passar aqui para vocês nessa aula. Mas antes, deixa eu dar aqui boa noite, né, para quem está prestigiando o nosso evento, começando aqui pela Natália Barcelos, tá? Está perguntando aqui sim, se é outro professor que dá LOAS separado. Olha, eu também dou aula de LOAS, mas o Gran Cursos ele prefere que um professor pegue uma matéria, até para ele poder se dedicar mais, porque o direito previdenciário ele é uma matéria, né? O direito previdenciário é uma matéria que me exige demais, né? Para quem acompanha o curso e tal, para quem já comprou o curso, sabe que eu estou sempre respondendo as dúvidas, respondo diariamente, todo dia eu tiro ali de 40 a 60 minutos para responder as dúvidas de vocês, eu não gosto que vocês fiquem esperando, as gravações são extremamente intensas, né? Eu gravo no mínimo 2 ou 3 vezes por semana para manter o curso atualizado, para gravar novos cursos, para sempre estar aqui com vocês. Então, eu achei melhor que ele tivesse um outro professor. Então, tem um outro professor que está cuidando ali do LOAS, muito bem preparado, com certeza vocês vão adorar, e aí eu posso me concentrar só no direito previdenciário. Combinado? Vamos voltar para cá. Deixa eu continuar lendo aqui o chat. Então, deixa eu dar aqui boa noite para o Marcelo, para a Michele, Brendo também, Edivânia, Carla Junqueira, Silvana, Lara, Solange, Michele, Liberte também, Rosângela, Noelma, Ana Lúcia, Sheila, nossa, tem bastante gente com a gente aqui hoje, Eliane, Marcelo, Ana Lúcia, Ellen. Beleza, olha, qualquer dúvida que vocês tenham, na medida do possível, eu vou tentar aqui acompanhar vocês e responder o que vocês apresentarem de pergunta, tá? Então tá aqui a Aparecida, as aulas do curso será gravada novamente. Boa pergunta, Aparecida, o que que acontece, tá? Nós não tivemos nenhuma alteração legislativa profunda, né, nos últimos, digamos, 6 meses. Tivemos uma alteração na parte de custeio. Então, o que que acontece? Às vezes o aluno, né, ele já viu o curso e aí ele quer ver de novo e tal. O que que a gente faz? Mais ou menos de 6 em 6 meses a gente regrava o curso de novo, até porque pode ter surgido uma informação interessante. Então, por exemplo, o curso atual ele acabou de ser gravado. Então, ano que vem, provavelmente nós vamos gravar um outro curso e tal, até para manter vocês atualizados. E essa é a ideia, tá? Quando a gente termina de gravar, ele fica à disposição e passado ali uns 3 meses a gente vai e regrava de novo. Tranquilo? Então, o curso que hoje está sendo disponibilizado para vocês é um curso absolutamente atualizado e muito recentemente gravado. Tranquilo? Vamos voltar para cá.
Bom, já falei aqui com muitos, né, guerreiros e guerreiras, boa noite, obrigado e tal, já começou, chegou agora. Chegou agora, então tá pegando no comecinho, tá? Ellen está dizendo que as aulas são maravilhosas, obrigado. Vou começar a previdenciar, pode, Andresa, excelente, você vai começar muito bem, porque essa é uma aula exatamente introdutória, tá? A gente vai estudar a principal lei do direito previdenciário, que é a Lei 8.213, e para a gente entender como é que funciona uma relação previdenciária, eu sempre gosto de falar da tal relação jurídica. Uma relação jurídica, ela envolve direitos e obrigações, o que em direito a gente chama de obrigação sinalagmática, tá? Então, o segurado, aquele que é destinatário das prestações, ele tem obrigações perante a Previdência. Claro que também tem direitos. A Previdência também, ela tem obrigações perante os destinatários, mas ela também tem alguns direitos em relação a esses destinatários. Esse conjunto de direitos e obrigações é o que a gente chama de relação jurídica. Vamos pensar em termos de benefício. Como que eu sei se alguém tem ou não direito a um benefício? Até porque quem for trabalhar na Previdência tem que saber exatamente isso. Alguém chega com um pedido, uma pensão, uma aposentadoria, um auxílio-doença, e você vai ter que analisar o pedido e a documentação e dar uma resposta. Olha, você tem direito ou você não tem direito. Esse raciocínio desenvolvido, quando o INSS analisa se alguém tem ou não direito a um benefício, ele passa por 3 elementos. Um é extremamente óbvio, tá? Eu só posso conceder benefício se existe uma relação jurídica entre esta pessoa e a Previdência. Essa relação jurídica basicamente se dá com o segurado. Você tem que ser um segurado da Previdência para postular um benefício. Na ausência deste segurado, o seu dependente poderia postular uma pensão por morte, poderia postular um auxílio reclusão. Então, o primeiro elemento dessa relação jurídica é a qualidade de segurado ou de dependente. Como é que eu me torno um segurado da Previdência Social? Imagine que a Previdência é um seguro, tanto que o slogan é: o INSS é a seguradora do trabalhador brasileiro. Esse seguro, você não precisa assinar um contrato. A relação é ex lege, a relação é estatutária. A partir do momento que você começa a trabalhar, exercer uma atividade lícita, automaticamente você já se tornou um segurado da Previdência, não precisa fazer mais nada. Começou a trabalhar, você já é um segurado, já existe essa relação jurídica. É claro que essa relação jurídica envolve direitos e obrigações. A primeira obrigação é pagar a contribuição previdenciária. Se você, então, tem essa relação jurídica com a Previdência, você é um segurado, se você paga as suas contribuições, ocorrendo o risco social, você pode postular o benefício. Qual seria o risco social? Pode ser uma doença, pode ser a invalidez, pode ser a prisão, tá? Pode ser uma doença, pode ser um encargo familiar, tudo isso já está previamente previsto na legislação. Então aqui não é uma relação contratual, é uma relação estatutária. A própria lei já estabeleceu tudo o que você tem que fazer, tudo que a Previdência tem que fazer. Então você vai pagando as suas contribuições, no momento em que surge esse risco, você postula o benefício. Igual o carro, você contrata o seguro do carro, vai pagando lá as prestações. O que está assegurado? Olha, se ocorrer um sinistro, se você bater com o carro, você pede lá o conserto. Se o carro for roubado, você pede lá o dinheiro correspondente a esse valor. A Previdência como seguradora é a mesma coisa. Você vai trabalhando, vai pagando as contribuições e no momento que você precisar da Previdência, você aparece lá e postula esse benefício. Aí o servidor vai analisar. Você tem relação jurídica com a Previdência? Você é um segurado ou você é um dependente? Sim. Você está pagando as contribuições? Sim. Você está doente? Então tá, posso te dar um auxílio-doença. Você se tornou inválido? Posso dar uma aposentadoria por invalidez. Morreu? É um dependente que está postulando benefício? Vou conceder a pensão por morte. Vamos esquematizar então como é que se dá essa relação jurídica. Corta aqui para a tela. Então olha só, primeiro, essa relação jurídica entre a pessoa e a Previdência, ela ocorre
na forma de segurado ou de um dependente. Se você não é segurado da Previdência, você não pode postular nada perante a Previdência Social. Para você se tornar um segurado, basicamente você tem que exercer uma atividade laborativa. Existe a possibilidade da pessoa, mesmo sem trabalhar, ter esse seguro previdenciário. Aí ele tem que se inscrever como um segurado facultativo. O segundo é pagar as contribuições. Alguns benefícios exigem um pagamento mínimo dessas contribuições, o que a gente vai chamar de carência, muito parecido, por exemplo, com o plano de saúde. O plano de saúde está lá estabelecido e tem lá um período. Olha, você só pode fazer a operação daqui a determinado prazo. O mesmo acontece com a Previdência. Você vai lá, se torna um segurado, mas só vai poder postular determinados benefícios depois de pagar o número mínimo de contribuições. E o terceiro elemento é preencher os requisitos para obtenção de um benefício. Então, toda análise previdenciária, ela vai analisar esses três elementos e se o benefício não for concedido, obviamente é porque faltou algum desses elementos. Por que meu benefício foi indeferido? Porque você não é segurado da Previdência Social. Por que esse benefício não foi concedido? Porque você ainda não pagou o número mínimo de contribuições. Ou o benefício foi indeferido porque você não está incapacitado para o trabalho, você não preencheu o requisito. Sempre que um benefício for indeferido, o motivo é um desses três. Ou você não é segurado, ou não cumpriu a carência, ou não preenche os requisitos. Muita gente reclama, por exemplo, do auxílio-doença. Eu estava lá recebendo o benefício do auxílio-doença e, de repente, ele foi cortado. O médico, perito da Previdência, entendeu que a incapacidade já não existe mais, você já não tem mais o preenchimento deste requisito, ok? Então, com essa introdução, a gente pode começar a dar uma olhada na 8.213, especificamente no seu artigo 1º. E ele nos diz muita coisa. Olha o que ele fala, que a Previdência, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários. Quem são os beneficiários? Ou é um segurado ou é um dependente. Sempre uma pessoa física. Meios indispensáveis de manutenção. Por quê? Porque ou você está incapacitado, ou você está desempregado, está numa idade avançada, ou por ter cumprido o tempo de serviço, questões de encargos familiares, prisão ou morte daqueles de que dependiam economicamente. Professor, eu assisti a sua aula e lembro muito bem que você disse lá que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não teria natureza previdenciária. Sim, mas repare o seguinte, quando eu digo isso, nós estamos analisando a Constituição. E repito, para a Constituição, o tempo de contribuição não é um risco a ser coberto pela Previdência, é apenas uma questão de natureza jurídica. A Constituição entende que, se a Previdência é uma seguradora que deve ser acionada em situações de risco, o fato de você já ter trabalhado determinado período não poderia ensejar o acionamento da seguradora. É só uma questão técnica teórica, tá? Eu não estou dizendo que não exista aposentadoria por tempo de contribuição. Estou dizendo que, analisando friamente, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela só não tem natureza previdenciária, mas ela existe, ela é paga pela Previdência. E o que a gente pode deduzir disso? Olha, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela pode acabar, como inclusive a ideia da reforma da Previdência. Não tem problema nenhum. A própria Constituição já deixou essa porta aberta. Ela nem considera o tempo de contribuição um risco a ser coberto. Existe a aposentadoria, está prevista na Constituição, está prevista na legislação, só que a Constituição não considera a aposentadoria por tempo de contribuição um benefício de natureza previdenciária. Só uma questão de ponto de vista. O ponto de vista da Constituição é o seguinte, olha, pode até pagar esse benefício, mas para mim, Constituição, isso não tem natureza de previdência, tá? Então, se quiser acabar, podem acabar. E é exatamente o que vai acontecer. A ideia central da reforma da Previdência é extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição e todo mundo se aposentaria
por idade. Por enquanto, ela existe, tá? Está prevista aqui na lei, mas se mudarem a Constituição, a nossa lei vai ter que ser alterada e vai tirar, por exemplo, o tempo de serviço, o tempo de contribuição, como um risco a ser coberto pela Previdência. Outra coisa curiosa desse artigo 1º é a menção ao desemprego involuntário. Por quê? O desemprego involuntário gera o seguro-desemprego, mas o seguro-desemprego nem é pago pelo INSS. Tá? Questão, por que isso acontece? Uma questão de decisão política. No passado, a Previdência ela estava acoplada no Ministério do Trabalho. Aí a Previdência cresceu, ganhou o seu próprio ministério e o Ministério do Trabalho ficou meio a ver navios. Aí, por uma questão de deixar alguma coisa importante com o Ministério do Trabalho, o que eles fizeram? Não, deixa lá então o seguro-desemprego lá com o Ministério do Trabalho, porque a Previdência saiu e não deixou quase nada para eles. Então, para dar uma moralzinha para o Ministério do Trabalho, o seguro-desemprego ficou lá, sem problema nenhum. Mas a natureza dele é benefício previdenciário, não é pago pelo INSS. Tá? Os recursos são até específicos, né? Vem lá do PIS/PASEP, lá do artigo 239 da Constituição, mas está aqui mencionado, olha, tem natureza previdenciária, mas não é pago pelo INSS. Já a aposentadoria por tempo de contribuição, que não teria natureza previdenciária, é pago pelo INSS, não tem problema nenhum. É só uma questão de análise da natureza do benefício. Tranquilo? Então, volta para cá. Então, mais uma vez, o que a Previdência cobre? Incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada. Está cobrindo aqui o tempo de serviço, não deveria cobrir, porque a Constituição diz que não tem natureza previdenciária, e me refiro ao artigo 201. Se você comparar esse dispositivo, tá, com o artigo 201 da Constituição de 88, você não vai ver menção a tempo de serviço e muito menos tempo de contribuição. Pode olhar lá, não está. Nos parágrafos, ele fala da aposentadoria por tempo de contribuição, mas nos riscos a serem cobertos pela Previdência, não menciona o tempo de serviço. A nossa lei mencionou, não tem problema nenhum. Tranquilo? Show! Então, esse é o artigo 1º da nossa legislação. Aí a gente dá um pulinho no artigo 9º, até porque nesse intervalo ele vai falar do Conselho Nacional de Previdência Social, vai falar dos princípios que regem a Previdência, mas o importante está aqui. A nossa Previdência compreende o quê? O regime geral de Previdência, regime facultativo complementar de Previdência Social. Ele não vai mencionar regime próprio de Previdência, até porque, como eu disse, essa lei ela tinha sido esquecida. Ela era para ter sido editada em 89, esqueceram, tá? Alguém lembrou, correram e publicaram em 91. Agora, olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 9º. O RGPS, o Regime Geral de Previdência Social, esse daqui, ó, é o ligado ao INSS, garante a cobertura de todas as situações previstas no artigo 1º, aquele que nós acabamos de ler, exceto desemprego involuntário. Então, ele está dizendo, ó, aqui no regime geral de previdência social, nós não vamos pagar, tá, o benefício correspondente ao desemprego involuntário, ou seja, o seguro-desemprego. Deixe isso lá com o Ministério do Trabalho. Não tem problema nenhum. O INSS não paga benefício assistencial? Paga. E a natureza previdenciária? Não. Mas o INSS já tem 1.800 agências. Para que eu vou criar uma agência só para dar benefício assistencial? Usa a estrutura do INSS. Então, o INSS concede os benefícios assistenciais da LOAS, não tem problema nenhum, mas o benefício continua sendo assistencial. É uma forma de racionalizar o serviço. Eu não vou criar uma agência só para dar benefício assistencial. Usa a estrutura do INSS. Então, ó, tudo aquilo lá que nós vimos no artigo 1º está aqui no regime geral, exceto o desemprego involuntário, que vai ser objeto de lei específica, tá? E também agora está fora do RGPS a aposentadoria por tempo de contribuição do regime simplificado de previdência. Na verdade, nós temos o regime geral, que pega basicamente o pessoal da iniciativa privada, o pessoal lá do INSS, mas existe um plano simplificado de previdência. Esse plano simplificado de previdência tem uma contribuição menor, tem os mesmos benefícios, com exceção de um, tá? Que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Portanto,
Quem for aderir à Previdência Simplificada vai ter direito a pensão, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Só não vai se aposentar por tempo de contribuição, tá? Plano simplificado, basicamente é aquele do microempreendedor individual. Aliás, muita gente, né, se transforma em MEI, microempreendedor individual, e não sabe que não vai poder se aposentar por tempo de contribuição. Ele pensa que vai se aposentar por tempo de contribuição. Não, está fora. O microempreendedor individual, ele está num plano de previdência paralelo, chamado de simplificado. É simplificado porque ele paga menos, os benefícios tudo no valor de um salário mínimo, e ele não pode se aposentar por tempo de contribuição. Beleza? Então o RGPS, o Regime Geral de Previdência, banca aqueles benefícios todos, menos o seguro-desemprego e a aposentadoria para quem aderiu ao plano simplificado. Beleza? Volta para cá. Vamos continuar. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A aula vai até que hora? Vai até acabar, deve acabar 9 horas, 9h10, 9h15. Vamos ver até quando a gente termina tudo que eu programei de hoje. Acabei de entrar, qual o nome do professor? Carlos Mendonça, tá? Janaína deu um oi, deixa eu ver, ninguém está falando nada, eu volto para a aula. Deixa eu ver aqui, estou pagando a Previdência facultativamente. Ó, Vani está informando aqui. Então, Vani, você provavelmente não trabalha, você aderiu espontaneamente à Previdência, você é uma segurada facultativa, tá? Desta forma, tem os mesmos direitos? Sim, praticamente todos, tá? As diferenças, elas recaem exatamente no tipo de filiação que você tem com a Previdência. Mas o facultativo tem todos os direitos de um segurado obrigatório, você não é prejudicado em praticamente nada. Mesmo sem trabalhar, por exemplo, se você ficar doente, pode postular um auxílio-doença, desde que você tenha cumprido a carência nos casos que a lei especifica. Tranquilo? Então, seus direitos estão garantidos. Minha mãe, por exemplo, ela se aposentou facultativamente, né? Eu pagava para ela e tal, e aí, quando cumpriu o prazo, quando ela chegou na idade, ela se aposentou por idade, tudo certinho, sem problema nenhum. Pode ficar tranquila, beleza? Corta para cá. Vamos lá, então. Bom, em linhas gerais, isso é o regime geral de previdência social. Eu já falei para vocês quem são os beneficiários, né? Eles são segurados e são dependentes, tá? O artigo 10 os chama de beneficiários. Então, vamos esquematizar aqui. Eu tenho os beneficiários. Beneficiários. De onde? Da Previdência Social. Aqui eu tenho segurados e aqui eu tenho os dependentes. Quem são os segurados? Bom, existe uma categoria chamada de segurado obrigatório e eu tenho os segurados facultativos. Qual a principal diferença? Esse aqui trabalha. E esse aqui? Esse aqui não trabalha. Professor, me dá exemplos de pessoas que não trabalham e podem ser facultativas. Uma pessoa que não trabalha, estagiário. Estagiário não trabalha, então ele não pode ser segurado obrigatório. Uma outra pessoa que não trabalha, todo mundo vai concordar comigo. Dona de casa. Dona de casa não trabalha, né? Então, ela não pode ser segurado obrigatório, tá? Eu estou brincando, tá? Eu sei que a dona de casa trabalha demais, mas para efeito previdenciário, o trabalho doméstico, ele não é considerado um trabalho remunerado e, por essa razão, ele não se enquadra como um segurado obrigatório, a dona de casa. Se ela quiser a proteção previdenciária, ela espontaneamente, ela vai à Previdência e diz, olha, eu quero a proteção, como eu não trabalho, quero ser um facultativo. O estagiário, para efeito legal, é um estudante. Ainda que o estágio, né, ele exerça algum tipo de atividade, aquilo ali é um complemento da atividade acadêmica. Por essa razão é que o estagiário não é considerado um trabalhador. Ele ainda é um estudante e, por esta razão, ele não se enquadra como segurado
obrigatório. Então, dividindo. Aquele que trabalha é um segurado obrigatório e aquele que não trabalha, mas quer a proteção previdenciária, aí ele pode se inscrever sendo facultativo, como a nossa amiga aqui do chat estava dizendo. Tranquilo? Esses são os beneficiários. E reforço, todos eles, pessoas físicas. Corta para cá. Bom, dentre os segurados chamados de obrigatórios, o artigo 11 vai dividi-los em 5 categorias. Você pode ser um segurado obrigatório empregado, pode ser um empregado doméstico, pode ser um contribuinte individual, mais conhecido como autônomo, pode ser um trabalhador avulso ou pode ser um segurado especial. E você saber classificar que tipo de segurado essa pessoa é importante por conta de pequenas diferenças que a nossa legislação prevê. E vou te dar um exemplo. O cara que é empregado, corta aqui para mim. Eu vou lá, arrumei o emprego, o cara assinou minha carteira, eu passo o mês todo trabalhando. No final do mês ele me paga, né? Pego o meu contra-cheque, está escrito lá que ele descontou a contribuição previdenciária e eu suponho que ele mandou para a Previdência. Eu não preciso fiscalizar isso. Quem vai fiscalizar isso? A Receita Federal. E continuo nessa empresa por alguns anos, em determinado momento eu vou pedir um benefício à Previdência. Chegando lá, a Previdência diz assim para mim: olha, a empresa que você trabalhava não pagou as contribuições. Aí você, beleza, não pagou, e o que eu tenho com isso? Eu não sou fiscal da Receita, eu não tenho que fiscalizar, quem tem que fiscalizar é a Receita Federal. A empresa não pagou a contribuição, mas eu não tenho culpa nenhuma. Aí o servidor, claro, conhecedor da legislação, vai dizer sim, com certeza, você não tem culpa nenhuma. Nós é que temos que ir lá e cobrar dessa empresa. Então, o fato da empresa não recolher a contribuição de um empregado, a princípio, não pode prejudicá-lo. Verdade. Agora, se você trabalha por conta própria, se você é um contribuinte individual e se você não recolhe a contribuição, caso você precise de um benefício, compareça à Previdência, se o servidor constatar que você não recolheu as contribuições, você vai ser prejudicado, porque você era o responsável pelo recolhimento dessa contribuição. Há um brocado em direito que diz que você não pode se beneficiar da própria torpeza. Você era o responsável pelo recolhimento da contribuição, você não recolheu a contribuição, você não vai ter direito a um benefício. Tranquilo? Então, conhecer o tipo de segurado nos remete a determinadas situações como essa, né? A responsabilidade pelo pagamento da contribuição, que vai trazer consequências na hora de pedir um benefício. Então, tem que saber se ele era um empregado, se era um empregado doméstico, se era um contribuinte individual, se era um trabalhador avulso ou se era um segurado especial. Claro que cada um desses segurados tem as suas peculiaridades. Por exemplo, segurado especial. Ele geralmente trabalha na agricultura familiar. Imagina, o cara vai lá, semeia a terra e tal, faz a irrigação, espera 3, 4, 5 meses para fazer a colheita, vender o seu produto e por alguma condição climática adversa ele perde toda a sua produção. Todo aquele trabalho, né, daqueles meses foi perdido, ele não tem nada para vender. O que ele vai contribuir para a Previdência? Absolutamente nada. Ele não vendeu nada, como é que ele vai pagar a Previdência Social? É uma característica do segurado especial. A nossa legislação sequer exige que ele comprove o recolhimento da contribuição. Claro que ele tem que contribuir. Vendeu a produção, tem que contribuir. Mas na hora de pedir um benefício, esse segurado aqui não precisa provar que contribuiu. Então, saber a peculiaridade de cada tipo de segurado é extremamente importante, até porque isso vai ser aferido na hora que você prestar um concurso que exija o direito previdenciário. Tranquilo? Então, já sabemos que os beneficiários são ou os segurados, e os segurados se dividem em obrigatórios e dependentes, e temos os segurados facultativos, aqueles que, por ato de vontade, optam por ter a proteção previdenciária. Ao lado desses, nós vamos ter também os dependentes. Corta aqui para a tela. Bom, como nós falamos aqui dos segurados obrigatórios, rapidamente vamos falar do segurado facultativo, que está logo ali no artigo 13. Esse artigo 13, pode imprimir hoje a lei. A redação é essa. É segurado facultativo maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição,
desde que não incluído nas condições do artigo 11. Ou seja, você pode ser facultativo se você não for um segurado obrigatório. Mas aí tem aqui a idade de 14 anos. Essa idade de 14 anos já está revogada. Hoje, ela é de 16 anos. Professor, você está revogada, por que o dispositivo está na lei? Porque a revogação, ela pode ser expressa ou ela pode ser tácita. Aqui houve uma revogação tácita. Quem revogou esse dispositivo? A emenda constitucional de número 20. Vamos lá para a Constituição, artigo 7º, aquele que elenca os direitos trabalhistas. Antigamente, o inciso 33 do artigo 7º dizia que era proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 14, salvo na condição de aprendiz. Vem a primeira reforma da Previdência, por intermédio da emenda constitucional número 20, e dá uma nova redação a esse dispositivo, dizendo que proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16. Então, elevou o limite mínimo de idade de 14 para 16. Quando a 8.213 foi feita, estava em vigor esse daqui. Por isso que consta 14 anos. Mas hoje, 14 anos está revogado. Então, você tem que ler 14, mas entender que o limite mínimo atual é de 16 anos, salvo na condição de menor aprendiz. Tá claro? Tá entendido? Então, se você tiver sua lei, vai lá no artigo 13, risca o 14 anos, tá? E coloca 16. E se quiser justificar, coloque inciso 33 do artigo 7º da Constituição. Beleza? Ó, a Liebert está dizendo aqui que tem 237 pessoas assistindo e só 178 likes, né? Dá o like lá, dá uma força, sabe por quê? O GRAM, ele fica olhando, ele vê o vídeo do professor e vê quantos likes ele tem. Quanto mais likes eu tiver, mais aulas eu dou para você. E o melhor, aula de graça. Então prestigia isso dando like lá, porque o GRAM acaba percebendo o interesse de vocês e disponibiliza aqui o estúdio para a gente poder ter esse contato mais a miúde. Quem sabe, toda semana a gente fazer um evento aqui, eu estou à disposição, mas é bom prestigiar. Então dá o like lá para ajudar. Tranquilo? Volta para cá. Bom, esclarecido por que a lei ainda fala 14, quando na verdade o limite mudou para 16. Ah, professor, e se eu tiver trabalhado a partir dos 12? Conta. A jurisprudência manda contar. Ela diz o seguinte, estabeleceu um raciocínio muito legal. Olha, essa regra ela é feita para proteger do quê? Do trabalho infantil. Eu não posso usar uma regra de proteção para prejudicar. Essa regra aqui é para proteger, mas se o cara, por alguma razão, começou a trabalhar a partir dos 12 anos, tem que contar o tempo de serviço dele a partir dos 12, tá? Mas quem diz isso é a jurisprudência, tá? Isso ainda não foi incorporado à nossa legislação. Como, por exemplo, já aconteceu de uma menina, segurado especial, olha que coisa. Ela engravidou muito novinha, tá? Ela engravidou muito nova, ela era daquele ambiente do segurado especial e ela ainda não tinha 16 anos. Não tinha 16 anos, mas trabalhava com o pai e tal, e aí ela foi pedir o salário maternidade. Aí a Previdência falou, não, tem que ter 16 anos. Ela entrou na justiça e o juiz entendeu que a proteção previdenciária não poderia ser afastada por conta desse limite de idade. E mandou conceder o salário maternidade para uma menina que trabalhava num ambiente de segurado especial junto com a família e ela passou a ter direito, então, ao salário maternidade. Então, uma coisa é o que diz a lei, né? A jurisprudência, ela vem para aprimorar. No caso do INSS, o curso do INSS, a jurisprudência ela não é muito cobrada. Posso dizer que ela quase nunca é cobrada. E por uma razão extremamente simples. A jurisprudência é contrária aos interesses do INSS. E você, como servidor do INSS, você tem que conhecer a lei, porque você tem que aplicar a lei, né? A gente conhece lá do direito administrativo aquela máxima.
O servidor só faz o que a lei manda, o particular faz tudo o que a lei não proíba. Então você, como servidor do INSS, você vai aplicar a lei. Para que você precisa conhecer a jurisprudência? Geralmente ela está contrariando a lei, então é quase nunca as provas do INSS vão cobrar jurisprudência. Estou falando em direito previdenciário, tá? Não estou dizendo nas outras matérias, não estou dizendo em administrativo, muito menos em direito constitucional. Mas em previdenciário é uma característica dos concursos do INSS. Eles gostam de cobrar a legislação, tá? Falei aqui só para ilustrar que às vezes nem sempre o que está na lei é o que a justiça acolhe. Fechado? Vamos continuar. Bom, então agora sim, falar então dos dependentes. Bom, dependentes são divididos em classes, mas tem um detalhe. O INSS ele não sabe quem são os dependentes. O INSS sabe quem são os segurados, até porque o segurado tem que pagar a contribuição, tem que se inscrever, aquela coisa toda. Mas a Previdência ela não conhece o dependente. Só vai conhecer o dependente quando ele for postular um benefício. Então, chega lá a moça e fala assim, olha, eu vim pedir pensão por morte. Quem morreu? Meu marido, que era um segurado da Previdência Social. Ou o homem chega lá dizendo, ó, quero uma pensão por morte. Quem morreu? Minha esposa, minha companheira. É neste momento que a Previdência vai conhecer o dependente. E isso está na legislação, tá? Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício. Então, ao contrário do segurado, que tem que se filiar, tem que se inscrever, o dependente ele só se apresenta à Previdência no momento em que for postular o benefício. A bem da verdade, a Previdência não conhece a esposa, companheiros, filhos, pai e mãe de um segurado. E só vai conhecer se caso um desses postule um benefício previdenciário. Tudo autorizado pela lei, como nós acabamos de ver aqui no artigo 17 da 8.213, cabe ao dependente promover a sua inscrição no momento em que for postular o benefício. Antigamente, lá nos anos 90, você poderia designar um dependente. Essa figura não existe mais, tá? Até porque ao longo da vida, esses dependentes vão mudando. Você começa a trabalhar, casa muito jovem, um tempo passa, você se separa, casa de novo. Aquele filho que hoje é menor, daqui a alguns anos já vai ter mais de 21 anos. Não adianta muita coisa a Previdência conhecer os dependentes do segurado, porque isso muda demais, é muito volúvel. Então a legislação achou por bem que a inscrição do dependente ocorresse somente quando ele fosse postular o benefício. Tranquilo? Volta para cá. Vamos continuar, tá? Bom, os dependentes estão elencados no artigo 16, eles são divididos em classes. Essas classes indicam uma ordem de preferência, de modo que o irmão é considerado dependente? É. Mas ele só pode pedir o benefício se não tiver ninguém da classe 1 nem da classe 2. Pai e mãe pode pedir pensão? Pode. Mas para os pais pedirem a pensão, não pode ter ninguém da classe 1. De modo que, se o segurado vier a falecer, tá, quem é que pode pedir a pensão? Cônjuge, companheiro e filho menor de 21 anos. Apenas no caso de inexistir esses, é que o da classe 2 poderia pedir. Inexistindo a classe 2, só aí o da classe 3 pediria. E lembrando a vocês que quando se lavra uma certidão de óbito, eu digo o nome, a profissão, alguns dados que vão individualizar e respondo se ele era casado e se tinha filhos menores. Essa informação é voltada para a Previdência Social. Se ele é casado, bom, eu sei que existe um dependente de primeira classe. Se tem filho menor no momento do óbito, tem um dependente de primeira classe. Isso fica estampado na certidão de óbito. Então, se a certidão de óbito diz lá, o cara é casado, deixou o filho menor, nem adianta o pai e a mãe ou o irmão ir pedir a pensão. A própria certidão de óbito denuncia que eles não têm direito. Agora, se não constar da certidão de óbito que ele era casado, que ele tinha filhos menores, aí o pai, a mãe e o irmão poderiam postular a pensão por morte. E lembrando que a dependência econômica, aqui na classe 1, ela é presumida. Então o cônjuge leva a certidão de casamento, o filho leva a certidão de nascimento.
A companheira ou companheiro, né, que é um vínculo fático, né, não é um vínculo que tem um documento que comprova. Leva as cartas de amor, leva o status lá do Facebook, né, em uma relação séria com fulana de tal, leva as fotografias, leva lá conta corrente conjunta, pode levar também as testemunhas e comprova perante a Previdência o vínculo móreo uxório, o vínculo marido e mulher. Agora, pai, mãe e irmão, caso queira uma pensão, além de provar o vínculo familiar, tem que provar que dependia economicamente desse segurado. Beleza? E a pergunta que não quer calar, que é feita aqui pelo Lucas Leal. Professor, tem mais ou menos um período previsto para o edital do INSS ser lançado? Lucas, olha para mim aqui. Bom, o que eu estou dizendo é a minha opinião, tá? A experiência de quem está no serviço público desde 1985, experiência de quem está na Previdência desde 1998. Ano que vem, assumindo o novo governo, a prioridade, reforma da Previdência Social. Para fazer a reforma passar, o que o governo vai criar? Um ambiente de ingovernabilidade sem reforma da Previdência. Vai falar, ó, não tem como governar o país com esse déficit de 150 bilhões todo ano. Então, enquanto não tiver reforma da Previdência, eu não posso fazer nada. E, para justificar isso, eu imagino, ele não vai lançar um concurso para a Previdência. Tá? Você está dizendo que a Previdência está sem dinheiro, como é que ele vai lançar um concurso? Então, concurso da Previdência só sai depois da reforma da Previdência. Aliás, os concursos, né, de um modo geral, eu acredito que vão ficar para pós-reforma da Previdência Social. Tá? Então, antes da reforma, não sai o edital. Tá? Como dificilmente ano que vem vai sair um edital antes dessa reforma ser aprovada. Por quê? Qual vai ser o argumento do governo? Estamos com déficit, temos que cortar gastos. Então, para justificar a aprovação da reforma, ele vai traçar um cenário tenebroso das contas públicas. Agora, aprovada a reforma da Previdência, aí sim o país volta a caminhar, os concursos voltam. A minha aposta é que o concurso do INSS sai depois da reforma da Previdência, isso deve acontecer no segundo semestre do ano que vem. O INSS está caótico? Está. Na outra aula eu contei para vocês, né? Minha mãe foi pedir a pensão por morte, demorou 10 meses para ser analisado. 10 meses não é um prazo razoável. Por que isso acontece? Falta de funcionário. E isso só vai se agravar ano que vem. Toda vez que se lança a ideia de uma reforma da Previdência, um monte de servidor fica com medo e vai lá e pede a aposentadoria. Isso agrava a falta de servidores. E a falta de servidores da Previdência vai se agravar de uma forma dramática ano que vem, tá? Agora, aprovada a reforma, eu não tenho dúvida nenhuma que um concurso gigantesco para a Previdência Social vai ter que ser lançado. Se não for, o INSS vai parar. Uma autarquia que concede benefícios importantes não pode demorar 10 meses para conceder um benefício. Tá? E como é que se torna célere a análise? Contratando mais gente. Tá? Então, fica para depois da reforma da Previdência. Então, ó, apoia a reforma da Previdência, tá? O concurso certamente vai ficar vinculado à sua aprovação, beleza? Vamos continuar, corta para cá. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui, fez outra pergunta. Olha, pode lançar no primeiro semestre, tá? Mas aí a reforma teria que ser aprovada logo, tá? E eu acho que vai ser assim, a queima-roupa, né? O pessoal tomou posse, já manda a reforma, pressão. Se ela for aprovada rapidinho, pode sair sim no primeiro semestre, tá? Só que a emenda constitucional, aquela coisa, 2 turnos na Câmara, depois 2 turnos no Senado, eu acho que menos de 3 meses é impossível. Então, não acredito na reforma antes de março. Pode até sair em abril, maio, junho. Feita a reforma, aí certamente sai esse concurso do INSS e muitos outros concursos. Possibilidade, tal, sim, sai. Com certeza, senão o INSS vai virar o caos. Já é o caos, sem concurso não vai. Segurado recluso que não é baixa renda, mantém a qualidade enquanto recluso. Caso esse segurado recluso faleça após anos preso, seus dependentes terão direito à pensão por morte? Não, quando ele vai preso, ele pode postular a pensão por morte só se ele falecer nos primeiros 12 meses. Tá? Essa informação não está na lei, está no decreto 3.048. Então, se tiver que acontecer algo com o preso, tem que ser logo no comecinho, nos primeiros 12 meses. Depois, ele não vai receber a pensão. Tranquilo? Volta para cá. Vamos continuar. Fechamos, então, essa parte aqui dos dependentes, que seria o primeiro elemento daquela relação jurídica. Ou você é um segurado, ou você é um
dependente. Beleza. Mas aí tem direito a quê? Quais são os benefícios? Bom, o artigo 18, ele vai trazer, vai apresentar quais os benefícios, qual o cardápio, né, de benefícios e serviços fornecidos pela Previdência. Esse artigo 18 divide. Para o segurado, ele tem direito a 4 aposentadorias, por invalidez, por idade, por tempo de contribuição e especial. Tem direito a 2 auxílios, o auxílio-doença e o auxílio-acidente, e 2 salários, salário família e salário maternidade. Mas é importante, por exemplo, você conhecer o tipo de segurado. Um contribuinte individual, por exemplo, não tem direito ao auxílio-acidente. Tá? São detalhes que você que está estudando tem que saber. Não precisa aprender isso agora. Mas conhecer o rol é importante? Sim. Quem é que tem direito a esses benefícios? Os segurados. Mas todos os segurados têm direito a todos esses benefícios? Não. Existem segurados que não vão ter direito a todos esses benefícios. A nossa amiga aqui, que é facultativa, por exemplo, ela não vai ter direito ao auxílio-acidente. Agora, o salário família, ela também não teria direito. Agora, o restante, ela vai ter direito a todos. E para os dependentes? Para os dependentes, são 2 benefícios. Pensão por morte, auxílio reclusão. E para segurados e dependentes? Só os serviços. O serviço social e a reabilitação profissional. Professor, não está faltando a letra A aí, não? Não. A letra A, ela está revogada, tá? Ela falava de pecúlios, tá? Esse benefício não existe mais, ele está revogado. Mas o que que era? Bom, quando a Previdência era rica, muito rica, ela se dava ao luxo de devolver as contribuições daquele cara que estava aposentado e voltasse a trabalhar. Se o cara tivesse aposentado e voltasse a trabalhar, ele tinha que contribuir. Mas quando ele parasse de trabalhar, a Previdência devolvia as contribuições para ele, em forma de um pecúlio. Mas era o tempo que a Previdência era rica, né? E olha, faz tempo que a Previdência não é mais rica. Pelo contrário, o déficit está gigantesco e só aumenta. Mas ano que vem vai ter reforma, vai voltar tudo ao normal e o país vai crescer como muito tempo não crescia. Pode escrever isso. Vamos voltar para cá. Bom, já sabemos o rol de benefício, está lá na Lei 8.203. Vamos conhecer o segundo elemento da relação jurídica, a chamada carência. Um dos institutos mais difíceis de você conhecer na legislação previdenciária, tá? Eu vou deixar aí no quadro, você dá uma lidinha que eu vou te fazer uma pergunta, tá? Duvido vocês acertarem. E olha que o que eu vou perguntar está escrito aí, tá? Então vai lendo aí que eu vou lendo aqui o chat. Eu acredito que não, pode sair, mas eu acho que a chance é mínima, tá? Deve ficar para o segundo semestre, você vai ter tempo à beça para se preparar. É um benefício, não é benefício previdenciário, cheguei a atrasar. Não. Eu não disse que aposentadoria por tempo de contribuição, Bruno, não é um benefício previdenciário. Eu disse que ele não tem natureza de benefício previdenciário. Ele só não tem natureza. Em outras palavras, ele não deveria ser um benefício previdenciário. Foi isso que eu quis dizer. Eu não. A Constituição. E a reforma fatiada, eu acredito que ela vai ser fatiada. Eles vão mandar por tópicos. Primeiro, regime de previdência dos servidores. A Previdência não exige mais que o casal seja casado no papel. Basta apenas a convivência, mas há um tempo estimado para que a pensão seja liberada. A Previdência nunca exigiu que a pessoa fosse casada. Muito antes da lei de divórcio, a lei do divórcio é de 76, 77, década de 60, a Previdência já dava pensão para companheira, digamos, de homem casado. Então, a Previdência é pioneira em reconhecer, digamos, uniões estáveis, tá? Então, nunca precisou ser casado para pedir benefício de pensão por morte à Previdência Social, tá? Só um reparo aqui no que você acabou de falar. Vamos voltar para cá. Então, vai lendo aí que eu vou fazer uma pergunta, quero ver. Professor, com o fim do Ministério do Trabalho, a possibilidade do seguro-desemprego entrar no escopo de benefícios do INSS? Aí é o próximo governo que vai decidir. O seguro-desemprego hoje, ele apresenta um déficit também altíssimo, tá no mesmo balaio da Previdência Social, e quem está cuidando dos déficits é o Ministério da Fazenda. Provavelmente é ele que vai cuidar.
Tá? Tudo que está dando déficit, eles estão mandando lá para a Fazenda. Professor, e a falta de servidores? Não pode entrar em colapso? O INSS já está em colapso, né? Minha mãe demorou 10 meses para receber a pensão por morte. Pode acumular pensão com pensão? Pode sim, pode receber uma do RGPS e uma do RPPS. Eu até brinco, né? Faleceu o cara do RPPS, do RGP, arruma agora um marido do RPPS para poder acumular a pensão lá no futuro. Continua sem concurso. Ah, isso já era, não é que continua sem concurso, né? O governo está acabando, né? Nunca disse que teria concurso nesse governo Michel Temer, sempre disse que ficaria para o próximo governo. Então, não é que esteja sem concurso, já estava planejado isso. Professor, qual a diferença facultativamente entre 11 e 20? Bom, com 11% você não se aposenta por tempo de contribuição. Com 20% você pode se aposentar por tempo de contribuição. Camila Martins. Pode continuar estudando, Ellen. O que mudaria na Previdência com essa reforma? Principalmente, acaba a aposentadoria por tempo de contribuição e talvez o sistema de financiamento deixe de ser de repartição simples e passe a ser de capitalização, copiando o modelo chileno lá de 82. Dionísio também pensa comigo, né? Acho que vai sair ano que vem. Com aposentadoria, pode acumular pensão por... Pode. Não, peraí. Pensão por morte com aposentadoria por invalidez. Pode acumular? Sim, não tem problema não. O cara trabalha, a esposa morre, recebe pensão e depois ele se torna inválido e acumula. Problema nenhum, tá? Pode acontecer. Essa pergunta, Malu Gouveia, acorda para mim. Essa pergunta ela é capciosa, tá? Se perguntar se pode acumular pensão com aposentadoria por invalidez. Ela é muito capciosa. Te digo por que ela é capciosa. Ela já foi muito perguntada em prova. Porque qual a condição para o dependente receber uma pensão por morte no caso do filho? Eu posso ser um filho inválido. Se eu sou um filho inválido, eu recebo a pensão por morte. Concorda? Agora, se eu sou inválido, eu não posso trabalhar. E se eu não posso trabalhar, eu não posso receber aposentadoria por invalidez. Então, em tese, posso sim acumular, tá? Pensão por morte com aposentadoria por invalidez. Agora, se eu sou pensionista inválido, eu não posso trabalhar e, obviamente, nunca poderia receber uma aposentadoria por invalidez. Então, uma resposta completa para você. Pode acumular pensão por morte com aposentadoria por invalidez? Pode, desde que o fundamento da pensão não seja a invalidez. Agora está completo, agora eu estou satisfeito. Corta para cá. Vamos prosseguir. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. 3 vezes a mesma pergunta e o professor não vê. Poxa, Camila, é porque eu estou olhando para a câmera e tal, aí eu passo por aqui. Deixa eu ver qual é a pergunta da Camila. Foi você que fez a pergunta? Camila, qual a diferença? Já respondi para a Camila. Está respondido? Legal. Tal. Uma ótima revisão para quem estudou e só um mês. Por mais aulas assim, show. É o que eu falei, dá o like lá que a gente aparece aqui mais vezes. Ele respalda e depois olha e responde algumas. Não dá para responder tudo. Para o país crescer, além de acabar com esse câncer que chama corrupção. Sem dúvida alguma, a corrupção é um grande câncer do nosso país. Obrigado, Josélia. Obrigado, Cris. Eu acho que fica disponível para o pessoal do curso aqui do INSS do Gran Curso. Todo mundo encrenca quando eu digo que aposentadoria por tempo de contribuição não é previdenciário. Isso já caiu em prova. Bom, eu estou aqui no finalzinho. Tá? Quem está desempregado, está pagando, tem direito ao auxílio doença, se pagar como facultativo? Tem sim, Daniela. Mas é um absurdo o valor do INSS. Tudo no nosso país é muito caro, né? Extremamente caro. Bom, eu parei aqui na Malu Gouveia. Se mais alguém não tiver entendido quando eu digo que a aposentadoria por tempo de contribuição não tem natureza previdenciária, me diz. Aí eu vou explicar mais uma vez. Enquanto isso, vou prosseguir aqui com a aula. Fechado? Corta aqui para a tela. Bom, carência. Obviamente, alguns benefícios da Previdência exigem um número mínimo de contribuições para ter direito a determinados benefícios. Olha o que diz o artigo 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício,
consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de sua competência. Então, eu tenho que pagar um número mínimo de contribuições para ter direito a determinados benefícios. Então, vamos lá. A empresa me contratou dia 25, tá? E me demitiu no dia 5, beleza? Eu trabalhei, então, 10 dias nessa empresa. Em termos de carência, que é número mínimo de contribuições, tá? Quantas contribuições eu vou ter em 10 dias de trabalho nessa empresa? Quem responde essa indagação? Tá? Fui admitido no dia 25, demitido no dia 5, e aí eles vão pagar o meu salário e eu quero saber exatamente isso. Quantas contribuições eu vou pagar nesses 10 dias para efeito de carência? Repare o seguinte, acabou o mês, eu tenho meu pagamento desse mês e eu tenho meu pagamento desse mês. Para este pagamento aqui, uma contribuição. Para este pagamento aqui do outro mês, uma contribuição. Olha, eu vou ter duas contribuições para efeito de carência nesse emprego. Tranquilo? Agora imagine o seguinte, eu fui contratado em janeiro, cheguei em dezembro, deixa eu ver que dia, dia 2 de dezembro, eu fiquei doente, tá? Para quem fica doente, o benefício é o auxílio doença. O auxílio doença tem como carência, em regra, né, 12 contribuições. E aí eu trabalhei o ano todo e no comecinho de dezembro fiquei doente. Pergunto a vocês, posso ir na Previdência Social pedir o auxílio doença? Eu já tenho 12 contribuições? Essa é a pergunta que eu lanço para vocês. A Sheila acertou, Wagner também, Camila também, Zé Wellington também, Roberto viu 3 contribuições, não, 3 é demais, não, 2 tudo bem. Noelma chutou uma que não, são 2, porque são 2 meses, né, uma competência e outra competência, mas agora a pergunta mudou. Eu comecei a trabalhar no começo de janeiro e no começo de dezembro fiquei doente, tá? Vou pedir o auxílio doença no INSS, só que esse auxílio doença exige 12 contribuições. Então vamos lá. Estou aqui em janeiro, trabalhei bonitinho, aí recebo o salário, vem uma contribuição. Depois, fevereiro, trabalho, recebi março, outra contribuição, vai tudo bonitinho. Chegou em dezembro, que eu só recebo em janeiro, e aí fiquei doente. Quantas contribuições eu tenho? 11 ou 12? Estou esperando vocês aqui responderem. Tem 11 contribuições. Não, você, Natália, tem 11? Ou o meu exemplo aqui? Agora eu fiquei perdido. Dependendo da data, tá aqui, ó, 2 de dezembro. 2 de dezembro ele ficou doente. Pegou lá uma dengue. Pode, dependendo da... Lucas, a data está aí, 12 de dezembro. Ele pode ou não pode? Essa é a pergunta. Aparecida está dizendo que tem 12. Noelma está dizendo que tem 12. Natália está dizendo que não, que só tem 11. O Bruno, 11 contribuições, pois para o empregado a contribuição é para o dia 20. Aí seria 20 de janeiro, Bruno Henrique? Isso você está dizendo? O Bruno está falando, a data está aqui, cara, 2 de dezembro. Paulo acha que são 12? Não pode, tem 11. Contribuições, pagará em janeiro. Sheila está dizendo aqui. Agora vamos ler comigo. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Olha aqui, a carência ela é considerada a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de sua competência. Essa carência de dezembro, ela já é considerada a partir do dia 1º de dezembro. Sabe por quê?
Porque é o seguinte, tudo bem, ele não recebeu o salário, mas ele já tem direito a 2 dias, não tem direito a 2. Esse cara aqui tinha direito a 5, ó. Não tinha direito a 5 dias? Ele já tem direito a 2 dias. Esses 2 dias, digamos, quando o patrão pagar lá em janeiro, vai recolher a contribuição, que seria a 12ª contribuição. Mas eu não preciso esperar até janeiro, porque a lei foi muito bacana. Ela diz o seguinte, olha, você já pode considerar a carência daquele mês a partir do 1º dia do mês, ainda que a contribuição não tenha sido recolhida. De modo que, neste exemplo que eu te dei, apesar de estar no comecinho de dezembro, eu já posso considerar a carência correspondente à contribuição de dezembro, ainda que ela não tenha sido recolhida. Mas por quê? Porque a própria lei mandou fazer assim. Beleza? Ah, Guilherme está feliz porque acertou, Paulo César também acertou, mas olha só, eu disse, leia, porque o que eu perguntar vai estar escrito aí. Esse é o legal de você estudar, tá? Estudar com qualidade, porque a vista, às vezes, ela fica um pouco cansada. Você lê tantas vezes a Constituição, a 8.213, e ela, às vezes você não percebe um pequeno detalhe da legislação. Isso você só adquire com a persistência, com a técnica, fazendo questões, indagando por que errou, buscando, né, solucionar aquele erro, buscando solucionar suas dúvidas. É assim que você vai lapidando o seu conhecimento e é assim que você se aproxima do 10. Tá? É assim que você se aproxima em gabaritar uma prova, gabaritar uma questão. É não deixando os fios soltos, entendendo tudo que a legislação quer dizer. Tá? Vocês leram o dispositivo, eu falei que ia perguntar a resposta e muita gente não atentou. Então, é assim que você vai aprimorando a forma de estudar. Não só angariar conhecimento, mas como angariar esse conhecimento, se tornar crítico. Ao ler uma matéria pela 2ª, 3ª vez, se propor, hoje eu tenho que aprender algo novo. Tranquilo? Bom, foi tão legal aqui essa aula que o nosso tempo já passou, né? A gente tinha 1 hora aqui para conversar com vocês e o tempo foi embora, já está aqui ó, piscando aqui para mim, dizendo que é para encerrar. E quero me despedir de vocês dizendo que podem contar comigo, tá? O nosso curso aqui está novinho, tá? Eu, semana que vem, marcando com vocês, dia 19, terça-feira que vem, tá? Acho que é dia 18. Dia 18, de 9 às 11h30, nós vamos ficar juntos aqui, vocês vão assistir a gravação de uma aula. Para mim é uma gravação normal, para vocês é uma aula ao vivo. Os primeiros 30 minutos a gente vai interagir, vai bater papo, não vai ter aula, não vai ter nada, só conversa mesmo com vocês. E a partir das 9h30 eu começo a gravar, tá? Uma aula e aí você vai ter a oportunidade de acompanhar a minha gravação, tá? Então anota aí na sua agenda, dia 18, de 9 até 11h30, encontro comigo, Carlos Mendonça. Vocês vão assistir a minha gravação do curso de Direito Previdenciário. E vai ser do início, tá? Então, você vai acompanhar do início e o desenvolvimento desse projeto. É um projeto em que você, liberado para todo mundo pelo YouTube, você vai poder assistir o começo de uma gravação. Ah, professor, mas eu já sou aluno, já assisti a sua aula. Pode assistir, porque nós vamos resolver questões novíssimas, as questões serão divididas por assunto, então você vai poder testar o seu conhecimento, porque eu vou resolver a questão, você pode resolver ao vivo aí, para e passo junto comigo. Então, marca aí na sua agenda, dia 18, 9 horas da manhã, 9 horas, de 9 até 11h30, comigo, Direito Previdenciário, no canal do Gran Curso, nós temos o próximo encontro. E terão outros? Teremos vários outros encontros neste formato em que eu vou gravar a aula e você vai ter a oportunidade de assistir, tá? Aí essa aula eu acho que não fica no YouTube, então você tem que assistir junto comigo. Tá marcado? Não falte, dia 18, às 9 da manhã, canal do Gran Curso, a gente vai dar continuidade para tratar mais um pouquinho de direito previdenciário. Encerro por aqui, desejo muito boa noite a todos. Vou ficar uns minutinhos aqui conversando com vocês no bate-papo. Tá lá? Até semana que vem. Tchau.